Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje vamos começar a falar do que a gente já começou a dar meio que uma premissa ali, uma introduçãozinha, que são as ondas. Então, vai ser um mix de um pouco de teoria. Eu nem coloquei muitos desenhos aqui para vocês, na online eu vou colocar, vou mostrar, na apostila vocês vão olhar também, porque senão a aula vai ficar muito extensa, muito pesada, sendo que metade disso aqui é imagem. Eu botei um desenho? Botei, que vocês vão ver, porque vocês vão acabar tendo que ficar trabalhando com esse tipo de imagem. E a gente já viu na trigonometria também que vocês vão ver. O que é onda em si? Tentei resumir o máximo, tá? Pra gente não se estender, não ficar aqui vendo uma bíblia, nem nada do tipo. Então, ondas é uma perturbação produzida em um meio, que acaba havendo transporte de energia. Então não precisa se entreter muito com teoria, certo? Vai ter alguns tipos de coisas que a gente vai ter que se adaptar e outras coisas que é obrigatório a gente saber para a gente conseguir trabalhar. Então vamos classificar os tipos de onda de algumas vertentes. Eu tenho um tipo de onda por natureza. Tenho dois tipos de natureza para onda: ou mecânica ou eletromagnética. As mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, um meio material. Então, o que quer dizer? O que exclui? Que ela não se propaga no vácuo. Lembra que o vácuo não é nada. Um exemplo de onda mecânica é o som. Ela precisa de um meio para propagar. Como é que ela chegou da minha mão até a imagem de vocês, até o celular? Pelo ar. Então, tem alguma coisa que faz o som vir até o nosso ouvido, que no caso o meio é o ar. Pode ser por outros meios, como a madeira, algo do tipo? Pode também. Então é isso que a gente vai ver, o jeito delas se propagarem. Aí eu tenho as eletromagnéticas, que elas propagam em alguns meios e até mesmo no vácuo. Exemplos: luz, ondas de rádio, infravermelho. Depois a gente vai ver o espectro também. Fiquem tranquilos, que é uma parte mais de cultura, certo? Agora vamos classificar em função de forma. Esses nomes vocês já ouviram, então vocês vão ter uma noção do que vai se tratar. Em questão de forma, eu tenho ondas longitudinais, que elas se propagam no mesmo sentido da vibração do meio. Aí depois eu vou mostrar o desenho, que elas propagam no mesmo horizontalmente, vamos dizer assim, no mesmo sentido. Já conversei com vocês, lembra da matéria que eu falei do pão? Do tipo do corte, longitudinal e transversal? Exatamente. Ou vai no mesmo sentido da vibração, a onda vai e se propaga no mesmo sentido, e tem a transversal, que ela se propaga perpendicularmente ao sentido da vibração. Então a onda vai por um caminho e o sentido é 90 graus, perpendicular. Vocês vão ver isso. E tem as mistas, que elas oscilam tanto perpendicularmente como tangencialmente ao sentido da propagação. Vou mostrar o desenho depois, aí vocês vão dar uma olhadinha. Aí eu também tenho, em função da própria direção de propagação, eu tenho o jeito que ela se propaga. Unidimensionalmente, que é uma só direção de propagação, tipo uma corda. Só numa direção, só num eixo. Tem o bidimensional, quando ela se propaga em uma superfície. Qual é o exemplo de uma onda se propagando em uma superfície? Pensa numa pedra em alguma coisa que é na água. Você não vê que ela passa radialmente ali na superfície da água? Então, ali é um tipo de onda bidimensional. E a tridimensional em todas as direções, no espaço, não é mais no plano, não é mais na superfície, é em 3 dimensões. É tipo a luz e o som, por exemplo, o som. O som se propaga em todas as direções. Por quê? Porque se eu gritar aqui, se eu falar aqui, você vai escutar lá fora, ou você escuta aqui. Pode escutar na minha frente, ou pode escutar lá atrás. Então isso propaga nas 3 dimensões. Então essa é a parte um pouco mais teórica para vocês. Aí, onde vocês vão trabalhar agora a parte prática da coisa. Aí sim, ó, os elementos de uma onda. Então, desenha aqui. Se você for lembrar, ela tem o formato de uma... Isso mesmo, uma senoide. Lembra da função seno? Exatamente. Lembra lá do que eu falei para vocês que o movimento harmônico simples eu nem cheguei a trabalhar muito com gráfico com vocês, porque eu queria mostrar primeiramente a parte ondulatória da coisa. Depois a gente começa a falar do pulso e coisas do tipo. Então, se liguem aqui. Vamos aqui, ó. Onda baixinho, melhorou. Olha só. O que eu tenho aqui de elemento? A onda está aqui em vermelho. Ó. Certo? Aqui é uma onda, vamos supor, numa corda vibrante. O que eu tenho de elemento? Eu tenho crista, vale, amplitude. Lembra da amplitude lá da onda da função seno? Então é a mesma coisa. Tem o comprimento de onda. Já vou destacar tudo isso para vocês. Ó. Onde está o comprimento de onda? Aqui e aqui. Eu tenho o período e eu tenho a frequência. Certo? E aqui é a velocidade de propagação dela, transportando matéria. Certo? Então, agora, o que é cada coisa? Vamos lá. Crista. As cristas são os pontos mais altos de uma onda. Tá vendo? Não tem ponto mais alto que ela.
O vale é o ponto mais baixo da onda. Tá vendo? Crista, vale, ponto mais baixo. Amplitude. Amplitude é a distância ou a altura da onda, né? É distância em relação à posição de repouso. Tá vendo essa linha de referência aqui, essa linha central? Então, aqui a onda está em repouso, aqui ela já está vibrando. Entendeu? Aqui ela está em vibração, aqui ela está em repouso. Então, a distância entre a linha central, a linha de referência, ou é a altura da própria onda. Então, tranquilo que a gente já falou sobre isso nas aulas até de função trigonométrica. E o que eu tenho agora? O que é mais importante? Comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas ou dois vales. Ó, tá vendo? Uma crista e outra crista. Comprimento de onda. Isso é medida em metro, tá? E distância entre dois vales também é um comprimento de onda. Ou a gente pode falar que é o quê? O tempo para que uma corda complete uma oscilação. Subida e descida. Olha o comprimento de onda aqui. A gente pode também falar isso. Ó. Subida, descida. Porque oscilou, entendeu? Lembra do período? Que a gente vai falar também agora. Falando também, linkando os dois, né? Porque o tempo para completar uma oscilação, é porque eu não queria juntar a matéria de oscilação agora, mas vamos lá. Que junta função trigonométrica, MHS, e eu quero tentar deixar só a matéria de ondas com vocês. Então, olha só, vamos lá. Tá vendo aqui? Vamos supor que tem uma bolinha aqui, uma montanha-russa. Ela sobe, começa a descer e volta à posição inicial. Uma oscilação, um período, uma subida e descida, um comprimento de onda. Tudo isso se completa. Então, no caso do período, também é o tempo para percorrer um comprimento de onda. Então, vamos ficar nessa ideia por enquanto. E aí, vamos falar da frequência, que a gente também já falou lá no movimento circular, já falou no MHS e vai falar aqui de novo. Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. É quantas oscilações ele faz num determinado período. No caso, se a gente for usar o sistema internacional, é segundo. Então, frequência é 1 por tempo, 1 por período. Ou o período é 1 sobre frequência. Lembrando que frequência não é dividida em hertz e período em segundo. Então, quer dizer que, ou eu posso falar que frequência é 1 sobre segundo, ou hertz, que é mais bonitinho. E qual é a equação fundamental? Qual é a matemática que vocês vão usar aqui? Vocês vão usar a matemática onde? Vamos lá. Matemática básica, física básica, velocidade média. Delta S sobre delta T, certo? O delta S é o tamanho da minha onda, é o comprimento da onda. E o T é o período de uma oscilação. Então, se eu fizer exatamente isso, essa relação vai dar lambda sobre período. E o período não é 1 sobre F, então seria lambda F, que é o contrário. Então, a equação fundamental das ondas é que a velocidade dela é lambda F. O comprimento de onda tem essa letrinha, que é medida em metro e chamada de lambda. Não tinha falado, mas agora a gente vai falar porque a gente vai conversar bastante amanhã. Então, essa aqui é a fórmula. Lembrando que isso aqui é em metro, essa aqui em hertz. Ou metros por segundo, porque a gente sabe que frequência é 1 sobre segundo. Então, só guarde essa fórmula aqui porque praticamente é a única conta que vocês vão ter por enquanto no ensino médio. Certo? Então você vê que é muita teoria, muita coisinha bonitinha. Essa parte de ondas bidimensionais, transversais, são detalhes. O que a gente vai ter que analisar realmente é a forma básica de uma onda. Principalmente a gente vai trabalhar muito com corda vibrante. Principalmente quando a gente for entrar em acústica. Então fiquem tranquilos que a gente vai mostrar o jeito que as ondas se comportam. E esse aqui normalmente é o mais básico para a gente trabalhar. E a gente já tem uma noção também na trigonometria, mostrei na MHS e tudo mais. Então fica tranquilos que na aula de amanhã a gente conversa com mais calma. Então é isso.